Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês no Collab Gov Summit. Agradeço demais o convite. E quando me chamaram para esse momento aqui, para essa conversa, né? Muito mais que uma palestra, eu acho que é um diálogo que eu quero abrir. O convite me foi pedido que a gente falasse sobre democracia, pensar governo, pensar o jornalismo. E eu acho que meu trabalho todo, todos os anos de carreira que eu já tenho aí, quase perdendo as contas já, tem a ver com isso, com pensar a democracia, com pensar como fazer jornalismo para fortalecer a democracia. Esse é o meu propósito profissional. Não sei fazer jornalismo se não for assim. E eu acho que o bom jornalismo, quando a gente constrói conhecimento e o conhecimento ajuda a construir a democracia. E aí tem instrumentos governamentais que ajudam a gente a construir conhecimento, a fazer bom jornalismo e a fortalecer a democracia. Um dos principais, e é uma das ferramentas, eu acho que profissionais mais importantes para a gente, é a Lei de Acesso à Informação. Eu tenho 2 trabalhos, assim, de anos cobrindo, que estão muito pautados no uso da Lei de Acesso à Informação para investigação jornalística de assuntos que ajudam a fortalecer a democracia. Eu quero usar esse primeiro momento aqui para falar da cobertura com relação aos temas da ditadura militar, que a Lei de Acesso à Informação foi criada, ali entre 2011 e 2012, né, a implementação. Ela é de 2011 e é implementada em 2012, e ela é criada num momento também que a Comissão Nacional da Verdade foi criada. E a gente está agora, né, eu acho que é importante lembrar, disso também, para aproveitar o filme Ainda Estou Aqui, que está aí em cartaz, que é um trabalho lindo, que conta a história do desaparecimento, do assassinato, né, desaparecimento forçado do ex-deputado Rubens Paiva e da luta da família da Eunice Paiva, da mulher dele, hum, por saber o que foi que aconteceu, né. E é um filme muito lindo, porque demonstra muito o que foi o drama de muitas famílias, naquela época. É um caso que eu investiguei muito, inclusive com o uso da Lei de Acesso à Informação. E para não perder aqui, né, muito o raciocínio, um aspecto fundamental para a Lei de Acesso à Informação e para a investigação dos casos de mortos e desaparecidos, durante o período dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, foi, que a criação da lei, né, ela permitiu, por exemplo, que a gente pudesse pesquisar pela primeira vez desde o fim da ditadura, eh os arquivos do Serviço Nacional de Informações. Durante a ditadura militar, esse órgão, né, o conhecido por SNI, assessorava a presidência da República e ele permitia, que o então ditador, da ocasião ali, um dos 5 que coordenou, enfim, né, a ditadura brasileira, a ditadura civil-militar brasileira, a partir de 64, soubesse informações sobre o que ele quisesse, seja de presos políticos, seja do monitoramento de cidadãos, comuns. Nem todo mundo que foi preso, nem todo mundo que foi monitorado foi preso. Então, assim, são milhares e milhares de pessoas que foram monitoradas, durante esse período. E foi produzido muito documento. E o Serviço Nacional de Informações, como assessorava o presidente da República, recebia informes de inteligência de todas as agências de inteligência. E naquela época tinha agência de inteligência no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Além de tudo, tinham os DOI-CODs, onde eram, né, os centros de tortura, institucionalizados pela ditadura, criados para isso. E também os DOPS, que eram as delegacias ligadas aos estados. Os DOPS também torturavam e também produziam documentos. Todo mundo tinha obrigação de dar informes ao SNI. Então, o arquivo do SNI é, assim, fundamental, porque ele tinha documentos de diferentes órgãos, inclusive de órgãos que a gente nunca teve acesso à documentação. O DOPS
tá nos estados, é possível fazer pesquisa no DOPS do Rio, no DOPS de São Paulo. No DOPS de São Paulo, inclusive, você pode fazer online. Os DOI-CODs, são documentos esparsos que existem, o arquivo dos DOI-CODs, nunca se encontrou concretamente, assim, o arquivo, pronto. Muito documento foi roubado, muitos militares levaram embora os documentos para casa, e volta e meia, quando um deles morre e acaba, enfim, aparecendo documentos. E os arquivos das agências de inteligência nunca apareceram. Os arquivos. São esses os arquivos que normalmente os militares dizem que não existem. Ah, não temos. São os arquivos das agências de inteligência. Então, quando o arquivo do SNI é liberado, e isso está ali respaldado pela Lei de Acesso à Informação, e ele só é liberado a partir de maio, junho de 2012, é que muitos pesquisadores e jornalistas, né, nós jornalistas que também fazemos pesquisa, passamos a poder fazer esse tipo de pesquisa, mas desde 64, nos anos 70, e mesmo desde 85, do primeiro governo civil, e até depois da Constituição de 88, a gente não podia pesquisar no arquivo do SNI, ele era de acesso restrito. E esse é um dos problemas da democracia brasileira, né? A gente varreu muita coisa da ditadura para baixo do tapete e não lidou. Não lidamos. A lei para reconhecer mortos e desaparecidos, isso é uma coisa que aparece no Ainda Estou Aqui, que é o momento em que a Eunice Paiva consegue a certidão de óbito do Rubens Paiva. Ilustra muito bem isso aqui que eu tô falando. A Lei de Mortos e Desaparecidos, ela é de 1995, do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma luta dessas famílias. Bom, o Rubens Paiva desapareceu em janeiro de 1971 e ele foi formalmente reconhecido pelo Estado brasileiro como morto, né, como alguém que morreu, que tem uma certidão de óbito em 1995. Então, passou muito tempo, assim, uma violência a mais que todas essas famílias são submetidas, mas que também é uma violência contra todos nós, cidadãos brasileiros, porque na medida em que o Estado não lida com isso, a gente também não tem direito à memória e a gente não tem direito à verdade. E o Estado brasileiro deve a verdade aos brasileiros. Quais são as consequências, né, de lidar com isso? Aí aqui eu vou fazer uma breve conexão, porque eu ainda quero falar sobre algumas coisas sobre a ditadura, mas neste mês em que a gente está aqui participando desse evento, conversando sobre esse assunto, né, em dezembro de 2024, a gente também está lidando com a primeira investigação formal do Estado brasileiro, feita num Estado democrático, né? O Brasil de 2024, com todos os seus defeitos e problemas, é um país democrático. Tem uma Constituição, tem um Código Penal, tem um sistema, né, político, jurídico em funcionamento. Tem um presidente democraticamente eleito, tem um Congresso com congressistas democraticamente eleitos, tem um Supremo Tribunal Federal também escolhido dentro do que está previsto a Constituição, e tem um sistema de justiça que funciona de acordo com a Constituição, o Código Penal, as nossas leis, mesmo que com uma série de problemas e defeitos. Agora, acabou de ser concluída uma investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado, ilegal, né, obviamente, depois da eleição de 2022. Aqui, obviamente, eu estou falando da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, após a derrota dele na eleição pro nosso presidente atual, presidente Lula, que foi democraticamente eleito. E que começou ali, né, eu acho que o que está muito colocado no inquérito da Polícia Federal é como essa narrativa em torno das urnas foi
sendo criada pelo Bolsonaro desde o primeiro ano do governo dele, até assim, na verdade, existem até algumas declarações já em 2018 dele questionando sem nenhuma base, sem nenhuma prova, sem nenhuma alegação, sem absolutamente nada, eh, que o sistema eletrônico tinha algum problema. E aqui eu quero trazer um outro componente, assim, a gente estava falando de jornalismo, tá falando, de democracia, e eu falei sobre a lei de acesso à informação, e enfim, também isso aqui é para discutir, a governabilidade, né, como governar. Então, eu acho que não é nem uma questão, não é não é nenhum problema aqui da gente olhar para tudo que aconteceu no Brasil de 2019 até 2022, fim de 2022, começo de 2023, inclusive o 8 de janeiro, e entender o quanto as nossas instituições foram testadas, né, para que elas funcionassem. E eu acho que se agora acabou de ser concluído um inquérito que apurou e documentou, assim, é uma outra questão que não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos, dados, questões objetivas, né. Tem testemunhas, depoimentos, documentos, trocas de mensagem em diferentes celulares, reuniões em diferentes dias, durante pelo menos 2 meses, com, eh, a presença do ex-presidente da república, o Bolsonaro, do candidato a vice dele, inclusive ex-ministro da defesa, né, general Braga Neto, tô falando aqui. Tá fartamente documentado no inquérito como se tentou dar um golpe de estado, inclusive violento, né, com um plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente eleito e o vice-presidente eleito, o que é de um choque, assim, absurdo e com uso de recursos públicos. Então, essa investigação da Polícia Federal, ela termina com essa documentação toda, com fartas provas disso tudo, mas desde 2019, a gente viu as nossas instituições serem testadas, como eu estava falando agora há pouco. A própria Polícia Federal, no governo do Bolsonaro, sofreu muitos ataques. O Bolsonaro queria escolher o diretor, vocês vão lembrar aqui sobre a tentativa dele colocar o Ramagem na direção da Polícia Federal, inclusive que gerou uma crise imensa, dele com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que resulta na saída do Sérgio Moro do governo. Depois ele esqueceu isso, mas enfim, nesse momento ele chegou a denunciar publicamente o Bolsonaro por interferência. E por quê, né, por que ele queria tanto botar o Ramagem na direção da Polícia Federal? Agora a gente também sabe como a Polícia Federal, não a Polícia Federal, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é aqui, notem, a sucessora do SNI. O SNI foi extinto no governo do Collor e foi criada a Agência Brasileira de Inteligência, que, como órgão democrático, tinha que fazer inteligência de Estado e não inteligência, para o presidente da república, né, para ele se defender, para ele defender os filhos, para ele, espionar adversários políticos, aliados, enfim, quem ele quiser. E essa é uma outra investigação da Polícia Federal, mas que a gente vê alguns trechos já, no inquérito do golpe de estado. E eu tô falando aqui sobre isso porque, assim, veja, o fato de não termos lidado com muita coisa da ditadura militar, enquanto Estado, né, enquanto, Estado brasileiro, faz com que essas nossas instituições tenham sido testadas, tenham sido atacadas e tenham sido fragilizadas ao longo do tempo. Ao longo desses 5 anos, mas resistiram, uma boa parte resistiu, mas a Polícia Federal, por exemplo, sofreu muito para trabalhar nesse tempo. Muito relato de delegado perseguido, troca de delegados, né, e não foi a única instituição, a Receita Federal também sofreu isso, a própria Lei de Acesso à Informação que eu falei, no início sobre a importância dela, ela está completando
12 anos, né, agora em 2024. É uma lei relativamente recente e que ainda passa por muita dificuldade de implementação. A gente tem muita dificuldade de fazer a lei de acesso à informação funcionar. No âmbito do governo federal, ela até funcionava bem, mas no governo Bolsonaro, foi, assim, uma tragédia, né, era muito difícil. Inclusive, para lembrar aqui como as nossas instituições foram testadas, até o nosso Ministério da Saúde foi testado, porque no momento, inicial da pandemia, vocês vão lembrar, a gente lidou com um momento em que o presidente a presidência ali, né, apertou o Ministério da Saúde, depois de sucessivas, saídas de ministros, pela divulgação dos dados, né, das pessoas que estavam contaminadas, doentes, dos mortos. E aí a imprensa fez um consórcio, se reuniu entre vários colegas, vários veículos, para fazer uma força-tarefa, que permitia coletar os dados nos estados e fazer a totalização diária de como estava a situação da contaminação pelo país todo, para cumprir o direito de informação das pessoas e também fazendo muito o uso, da lei de acesso à informação, porque na verdade, assim, a lei de acesso à informação ela é extremamente importante, porque ela assegura a entrega dos dados. O que garante a publicidade de dados públicos, na verdade, está na própria Constituição brasileira, não é nem na lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, ela permite que a gente tenha um protocolo, quer dizer, olha só, se um governo aqui não entregar esse dado, então a gente tem que saber, quem é o responsável. Tem sanção administrativa para servidor público que se recusa simplesmente entregar dados públicos, né. Então, eu acho que nessa minha fala aqui com vocês, nesse diálogo que eu estou abrindo, o que eu, eh, quero muito frisar é como o jornalismo pode colaborar realmente para a construção da democracia. Então, assim, durante muito tempo em que o Estado brasileiro não investigou, as mortes, os desaparecimentos, os crimes da ditadura, porque a Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012, muitas vezes foram jornalistas que fizeram esse trabalho investigando os casos e sobretudo as famílias, né, principalmente as famílias das vítimas. Mas nessa quase que parceria, entre familiares e jornalistas, né, ao longo do tempo, o que permitiu que se encontrasse, por exemplo, a vala de Perus, que foi um trabalho do Caco Barcelos, entre vários outros casos, assim, poderia citar muitos colegas jornalistas que contribuíram ao longo dos anos, né. Eu me considero uma das pessoas que ajudou a investigar o caso, do Rubens Paiva. Eu tomei depoimento de um militar que confessou que, tinha participou da ocultação do cadáver do Rubens Paiva, numa entrevista que foi publicada no Jornal Dia em 2014, que tô falando do Paulo Malhães, que depois foi assassinado, um mês depois de dar entrevista sobre isso. Ele deu um dos depoimentos mais duros, violentos, que a comissão, tomou naquela época também, depois das entrevistas. Mas ele morreu impune, né, sobre todos esses crimes. E tem uma coisa que geralmente é dita sobre a lei de anistia, que é um erro crucial, assim, que é achar que a lei de anistia de 79 no Brasil ela perdoou todos os crimes e nada pode ser feito, eh a partir de então. Essa é uma interpretação da lei de anistia. Na lei de anistia não tem a previsão concreta sobre o perdão a todos os crimes que foram cometidos, inclusive pelo fato de que o Brasil, aí sim, pós-Constituição de 88, é um estado democrático e que tem, eh é signatário de vários é signatário de vários tratados internacionais que reconhecem, por exemplo, que existem crimes que são contra a humanidade e não são passíveis de anistia. Essa é, inclusive, a discussão que está no Supremo Tribunal Federal, do caso do próprio Rubens Paiva. E aí, para fechar aqui esse raciocínio, que eu acho que é um pouco a minha provocação, fico falando da ditadura para falar do presente, né, eh
A gente não lidou com os crimes da ditadura, não o Brasil não fez reforma das instituições militares, nem do ensino dos militares. Então hoje, ainda hoje, os militares brasileiros são formados, em grande parte com, eh, a ideologia que formou, os anos 60, os anos 50, os golpistas da ditadura militar. Então muitos livros são os mesmos, e a falta de ênfase ao respeito ao básico, que é o que são os direitos humanos, né. Então, assim, são inúmeros os relatos de violência nos trotes que acontecem, de tempos em tempos tem um caso desse, por exemplo, que é uma violência interna, né, é contra eles, o estímulo à violência tá lá. Pra além de ser para fora, ou seja, para a população brasileira que, muitas vezes é vítima disso também, mas internamente também essa violência existe, que é, assim, uma outra face do problema. Então não lidamos com isso, não reformamos as instituições militares e deixamos vários destes militares que foram formados dentro dessa lógica, inclusive o ex-presidente da república, o Jair Bolsonaro, e vários dos que estiveram com ele no governo, porque foi um governo que mais teve militares desde a ditadura militar, inclusive fazendo política no quartel, né, que é uma coisa que durante muito tempo eles tanto, diziam que não se fazia. E o que que eles vão fazer? Eles vão tentar dar um golpe de estado, alegando mentiras sobre o sistema eleitoral. E aí, né, muito da nossa dificuldade e da importância como jornalistas, né, nesse trabalho. Eu sei lá quantas matérias foram feitas para mostrar as mentiras que o presidente da república falou ao longo de 5 anos, né, e como a mentira se tornou uma arma política. As pessoas gostam de usar a expressão fake news, e ela é uma expressão que é um problema, né, ela foi popularizada pelo Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, inclusive, né, eu acho que os Estados Unidos demonstram, ilustram, desenham muito bem, também, esse problema. E aí para ele tudo é fake news, né, até matérias, bastante documentadas e que nada tem de informação falsa. Então eu prefiro falar o português claro, que é mentira. Ou seja, Jair Bolsonaro mentiu muitíssimas vezes, assim, incontáveis vezes na presidência da república. Mentiu sobre a pandemia, mentiu sobre as vacinas, mentiu sobre o patrimônio dele, do filho, mentiu sobre as intenções dele com, a mudança do ramagem, da ABIN, da chefia da ABIN, para a chefia da Polícia Federal, quando ele tentou fazer isso. Mentiu sobre as urnas eletrônicas. Eu acho que é mais fácil a gente procurar onde é que foi que ele falou a verdade, que aí a gente vai ter que fazer quase que uma investigação para descobrir onde é que foi, porque mentir, ele mentiu muito, 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 muito. E agora também, com farta documentação, sabemos como ele tentou, junto com uma série de militares, dar um golpe de estado no Brasil depois de ser derrotado na eleição. Então essa combinação de, eh, jornalismo, democracia, governo e da lei de acesso à informação, ela é fundamental. Assim, eu acho que a lei protege, ajuda, e quanto mais a gente usar, mai e essa é uma coisa que os estados precisam ter isso claro, os governos precisam ter isso claro. A lei, ela ajuda o cidadão, mas ela ajuda também o governante que estiver preocupado em fazer com que a lei de acesso à informação seja fortalecida, ele é um governante que está ali, realmente, defendendo a democracia. E e o uso dela pelos jornalistas vai produzir conhecimento, vai fortalecer a democracia, porque democracia, ela não está dada, né. A democracia é uma construção, a gente vai sempre lutar pela construção dela, para melhoria, para aprimorar. Então eu acho que agora
A gente tinha que radicalizar o uso da lei de acesso à informação. A gente precisava ter, o que em alguns países existe, assim, eu sei que a CGU faz um trabalho bem importante, de controle, com relação às negativas no governo federal, mas em alguns países existe um órgão independente, como se fosse um ministério público da lei de acesso à informação, né, que permite, e aí não só em esfera federal, né, porque a CGU, por exemplo, vai receber os recursos em esfera federal, mas aqui no governo, tô falando do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro senta e chora, né, sobre negativas de lei de acesso à informação. Então a gente precisava de um órgão independente que fizesse uma fiscalização nacional, né, sobre, o uso da lei de acesso à informação e que cobrasse melhor, o cumprimento dela. E a elaboração, e que estimulasse o cidadão também a usar. Não são só jornalistas, pesquisadores, a lei de acesso à informação permite você saber, por que tá faltando luz da sua rua, por que que faltou tantas vezes, quantas vezes faltou ao longo do ano, você pode perguntar o que você quiser. Então, existe uma obrigação do Estado em responder. E a participação ativa do cidadão também ajuda a construção da democracia. Então, eu sou uma radical do uso da lei de acesso à informação, primeira defensora na linha de frente da batalha, e acho que é um caminho, sabe, para a gente pensar todas essas, variáveis e como fortalecer a democracia. Ela é uma grande aliada, e acho que uma coisa que ficou clara também nesses últimos 5 anos é como, na medida em que ela foi atacada, ela foi fragilizada, mas ela não acabou, porque justamente a gente, vários colegas cobraram, fizeram pedidos, então logo, né, que teve a mudança de governo, o ministro da CGU, que tem feito um trabalho bastante importante, puxou para si os pedidos, formou comissão, discutiu, liberou vários dados importantes, inclusive abasteceu com isso, as investigações, a fraude do cartão de vacinação, sabemos, em parte pelo trabalho da CGU na liberação desses dados, na investigação dos dados internos, teve muita coisa que foi levantada pelo trabalho da CGU também. Mas acho que precisava de um órgão fora do governo também, sobre, para apurar e acompanhar a execução da lei de acesso à informação. Eu deixo essas reflexões aqui, sobre todo esse tema. Espero ter contribuído com vocês, sobre esse assunto. E eu acho que é isso também, né, eu tenho mais, perguntas do que respostas sobre como fortalecer a democracia, como o jornalismo fortalece a democracia, mas é parte dessa contribuição, né, a gente dialogar, a gente debater, a gente conversar. Então, meu beijo, meu obrigada pelo convite e também, até a próxima, né, acho que é isso também, a gente tem que manter esses diálogos e produzir novos, e mais, para continuar aqui essa nossa caminhada por uma democracia melhor, por um Brasil mais democrático.